da minha fé, vou falar daquilo que eu tinha prometido no vídeo anterior com relação ao dom de línguas, confirmação do dom. Para muitos, assim, a priori, vão dizer, é coisa boa, confirmando que Deus lhe deu o dom, algo maravilhoso e tal, mas não é bem isso o que eu vou relatar aqui. É algo que eu diria penoso, porque o dirigente, ele quis confirmar se tinha recebido o dom ou não. Então, seria penoso, ou foi penoso para mim, pelo fato de que ele achava que eu estava mentindo. Que tudo aquilo ali era um teatro, era uma cena, não era verdadeiro, eu estava forçando a barra, não era de Deus e coisa dessa natureza. Aí eu tive que, após ter recebido o dom por imposição de oração do irmão, posição de mãos, ir até lá na frente, no meio de toda a igreja, abraçar o dirigente em cima do púlpito, eu embaixo, e se eu falasse em línguas com ele é porque tinha confirmado, se não, não tinha confirmado. A dúvida gerou porque o obreiro que fez a oração sobre a minha cabeça, ele tinha picuinha com o dirigente, então não pode ter sido, é algo fabricado. E outros pontos. Segundo, que eu não era membro da IPDA, porque eu tinha 17 anos, e para ser membro da IPDA, só com 18 anos após o batismo. Terceiro ponto, eu frequentava a igreja há pouco tempo, não tinha, se eu não me equivoco, até aceitado Jesus publicamente na frente do dirigente. Então, é mentira, é obra até do diabo. Porque eles não creem no poder de Deus, eles colocaram a burocracia deles. Se não for burocrático de acordo com as normas da própria instituição, não é validado. Só que eles não sabiam que eu tinha me convertido na rua em janeiro de 2005, que eu estava orando já como missionário no programa Voz da Libertação, orando pela madrugada, jejuando, lendo a Bíblia, e eu fui receber o dom depois de 4 ou 5, quase 5 meses depois, lá para maio, junho do ano de 2005, e aí na igreja, na oração de posição de mãos, no culto de doutrina. Então, aquilo me deixou um pouco constrangido, porque achou que era forçação de barra. Eu fiquei pensando depois, mais tarde, não, naquele momento, porque a gente está em êxtase do próprio poder de Deus, como diz a palavra, a gente está embriagado do Espírito e nem olha para isso. Mas depois, mais tarde, olhando atenciosamente, friamente, a gente percebe que o camarada estava querendo duvidar do dom, porque eu não era membro da igreja, eu não poderia ter o dom, porque eu era novato, estava frequentando a igreja há pouco tempo, não poderia ser de Deus, porque essa é a mentalidade de muitos dirigentes pregadores na IPDA. Como relatei no outro vídeo, que uma irmã veio falar em línguas na IPDA, se eu não me equivoco, ela era da quadrangular ou da Assembleia de Deus, não é dom de Deus, pode ser o diabo falando, porque o diabo fala em línguas, e parará. Do mesmo modo, eles queriam pensar ou fazer, então, toda aquela represália por conta de não seguir a sistemática burocrática do sistema religioso. Então, eles nem crêem no poder de Deus, ficam naquela meticulosidade, naquelas minúcias, se não for dessa maneira, não é. Estando igual à Igreja Católica, que faz um procedimento para ver se o sujeito é beato ou não é beato, se vai canonizar ele ou não vai canonizar. Não precisa. Quando é do Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quem é espiritual sente quando há a manifestação do Espírito Santo de Deus. Esse foi o relato. Deus os abençoe. Até uma próxima.